Pessoal, para quem pensa que é só glamour, maquiador é só glamour, olha aqui o glamour, ó. Depois que a gente usa, mesmo que você tenha um monte de pincel, mesmo que você tenha um monte de esponjinhas, tudo tem que ser bem limpo, bem higienizado, bem lavado, tá? Eu costumo falar sempre para as meninas, não pode ficar usando o mesmo pincel em vários clientes. Tenha sempre pelo menos 2 de cada pincel para você poder usar nos seus clientes, tá? É, Tem que ter sempre esponjinhas de queijinho que são mais higiênicas. Você usou uma, troca, pega outra. Por exemplo, se você vai atender vários clientes num dia só, você tem que saber trocando, higienizando, saber usar, né? E sempre usar também plaquinhas, né, para pegar o seu produto, para não colocar o produto direto em contato com a pele da cliente e direto o pincel, ele serve como também uma coisa mais higiênica. E a plaquinha também te ajuda na hora dessa higiene, né? Sempre colocar os seus produtos em plaquinhas, né? Pode ser assim ou pode ser maior, seja qual ela for, pegar sempre com espátula para poder fazer um trabalho bem feito e bem higiênico. Então, sempre que a gente usa os pincéis, a gente tem que fazer a higienização e a lavagem desses pincéis. Para fazer a higienização desses pincéis, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir ele por grupos. Então vamos lá. Os pincéis de cerdas sintéticas, que são esses mais para base, que eu uso mais para corretivo, base, coisas mais cremosas, eu separo eles, todos eles que são de cerdas sintéticas e que são mais durinhos, de precisão. Eles eu posso estar lavando usando um pouquinho de água. Eu pego um copinho ou um potinho com um pouquinho de água. Nessa água, eu tenho que colocar alguma coisa que possa soltar um pouco da sujeira que já está no pincel. Detalhe, eu não posso deixar muito tempo o pincel aqui dentro desse líquido. Porque se eu deixar muito tempo aqui, as cerdas aqui elas absorvem a água e aqui dentro o pincel começa a ficar podre. Por isso que muita gente reclama que solta muitas cerdas do pincel e às vezes reclama falando que não é de boa qualidade, mas às vezes é porque você não soube fazer a higienização do seu pincel. Então o que que tem que ser feito? Quando eu pego um pincel de precisão, por exemplo, esse aqui que eu uso para fazer a base da pele. Então ele está muito sujo. O que eu tenho que fazer? Eu posso usar um sabonete líquido, eu posso usar um detergente neutro, eu posso usar alguma coisa que seja sem cheiro, pode ser um shampoo também líquido e um pouquinho de água. Eu faço uma misturinha colocando um pouquinho desse sabonete líquido dentro desse potinho de água. Assim, a água já vai começar a soltar toda a sujeira do pincel para que depois eu possa esfregar. Para fazer a higienização de um pincel de cerdas sintéticas, então, o que eu faço? Coloco um pouquinho de água, um pouquinho de sabão, a ponto de cobrir o quê? A ponta do pincel, olha, pode perceber que a ponta do pincel está toda dentro da água. Vou deixar aqui por alguns minutos, uns 15 minutinhos eu deixo ele aqui, porque daí vai ficar mais fácil na hora de eu higienizar esse pincel. Outro pincel que eu posso estar fazendo a mesma coisa se ele estiver muito sujo é o pincel fofinho, que também geralmente são de cerdas sintéticas, alguns têm cerdas naturais. Aí depende muito da marca que você usa, né? Qual pincel que você escolheu. Alguns são de cerdas sintéticas e alguns são de cerdas naturais. Ele também você consegue fazer higienização também nessa aguinha. Se ele tiver muito sujo, você pode colocar ele também de pezinho na mesma misturinha que a gente fez para o pincel de mais de precisão. Se ele tiver só um pouquinho sujo, você só quer tirar o excesso de sujeira dele, o que você vai fazer? Você vai usar um higienizador de pincéis, de qualquer marca, tá?
Aqui esse é um que eu gosto bastante, que é da Dailos, mas já usei de várias outras marcas, da Catarine, da Contém 1 grama. Todos eles são ótimos, tá? Então, com o higienizador de pincéis, como que você vai proceder? Também eu tenho que tomar cuidado na hora de usar esse higienizador de pincéis. Porque se eu não tomar cuidado, eu posso também estragar as cerdas do meu pincel, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou precisar de um papel toalha ou de uma toalhinha, você que escolhe. Aqui no caso, eu vou usar um papel toalha. Eu coloco o pincel com a cerda virada para baixo e venho e borrifo de cima para baixo no pincel um pouquinho, umas 3 vezes o higienizador. E aqui mesmo eu faço movimentos de bolinha. Fazendo um movimento de bolinha para não estragar a cerda, com movimentos suaves ou um movimento vai e vem. Ó, toda a sujeira vai ficando no papel toalha. Pode ser uma toalhinha, pode ser papel toalha, pode ser papel higiênico, o que você quiser. Então, o higienizador de pincéis é para uma limpeza rápida de um pincel que não vai precisar lavar, que você usou poucas vezes e você pode reutilizar. Se ele tiver muito sujo, você faz a misturinha da água. Ó, depois que eu passei aqui e já percebi que ele ficou mais limpo, saiu toda a sujeirinha, eu coloco ele para secar em cima de uma toalha, num local arejado e sem deixar ele diretamente no sol. Eu coloco só num local arejado para ele secar. E daí esse higienizador de pincéis, ele vai fazer a função de limpar esse pincel que não está tão sujo. Se eu achar que tem a necessidade de ser uma limpeza mais profunda, eu coloco aqui na solução com água. Daí eu vou mostrar para vocês, depois dessa solução com água, o que a gente vai fazer. Existem também os pincéis de cerdas cruas, que são aqueles que têm as cerdas branquinhas e mais durinhas, tipo esse, que é o número 15 da Vult. Ele também tem a cerda crua. Então, para você trabalhar com a limpeza desse pincel, além de você também tomar esse cuidado de fazer a aguinha com um shampoozinho neutro ou com um sabonete líquido ou com um detergente neutro, você ainda tem que tomar o cuidado de depois de lavar ele, você dar uma esfregadinha aqui para cima, assim nas cerdas, com um pouquinho de condicionador, pouquinho só de condicionador na sua mão, você passa assim nas cerdas, enxágua e põe ele virado as cerdas também para cima, de uma maneira que ela não fique toda espetada, não pode ficar assim, ó, a cerda. Você tem que pentear como se fosse o nosso cabelo. Todos os pincéis de cerdas mais fofinhas, eles são delicados como o nosso cabelo. Nosso cabelo precisa ser condicionado, precisa de condicionador. Esse pincel de cerdas cruas também. Eu tenho que lavar ele, higienizar com a minha solução de sabonete com água, ou shampoo com água, ou detergente neutro com água. E depois eu tenho que passar um pouquinho de condicionador nele, para que as cerdas estejam sempre assim, ó. Esse meu pincel já é velhinho, tá bem branquinho até aqui, ó. Porque ele é bem velhinho, ó, já saiu até os números daqui. Mas, ó, as cerdas dele continuam super de boa para mim usar. Esse pincel é muito bom pra gente fazer esfumados. Então, eu sempre lavo ele, passo um pouquinho de condicionador, pouquinha coisa, enxago novamente e ponho para secar sempre com as cerdas bem arrumadas, certo? Passaram então os 15 minutinhos, estão todos aqui os pincéis que são de cerdas sintéticas e também estão os de precisão e o de pó. Então, já ficaram 15 minutinhos nessa solução. Hoje em dia já existem as escovinhas próprias para lavar o pincel. Mas aqui eu adaptei uma luva, aquelas luvas de silicone que você usa para pegar as coisas na cozinha. Eu adaptei e vou estar esfregando meu pincel aqui dentro. Em água corrente, que você pode colocar uma tampinha aqui embaixo na pia, né? Para você estar economizando também água. Esfrega tudo primeiro e depois você repassa. O que você vai fazer? Esse movimento com as cerdas deitadas, para não estragar as cerdas do seu pincel. Ó, vai saindo toda a sujeira. Toda a sujeira do pincel vai saindo, ó.
porque ele já ficou molinho, né? A sujeira já desgrudou do pincel. E daí você esfrega dos dois lados e vai repassando. Eu indico que você tampe a sua pia, solte um pouquinho de água e depois você repassa todos os pincéis, porque ó, só de você passar na esponjinha já vai soltando toda a sujeira, ele já vai ficar limpinho. Daí você deixando mais um pouco aqui na água, daí ele vai ficar mais fácil de sair toda a sujeira para você poder fazer a higiene completa. Então, depois que você repassou bem, saiu toda a sujeira, repassou bem o pincel, o que você faz? Dá uma apertada assim, ó, para baixo, com a sua mão, assim, ó, sem puxar a cerda, porque vai estar molhado aqui dentro. Se você ficar puxando muito a cerda, ela vai começar a soltar tudo. Então, o que eu faço? Eu lavo sempre com o pincel virado para baixo, não vira ele para cima. Se você virar para cima, vai encher aqui de água, vai começar a soltar toda a cerda e vai acabar com o seu pincel de moldura. Acabou de higienizar todos, lavou todos, repassa todos e faz isso daqui, ó, apertando a cerda dele para sair o excesso de água, sempre colocando o pincel para baixo. E depois você vai colocar em cima de uma toalha no lugar arejado para poder secar esses pincéis, certo? Conforme você for deixando eles limpinhos, já repassou, você vai deixando eles assim, em cima de uma toalha, para ele ir secando, sempre com o cabo mais levantado do que é onde ficam as cerdas. E deixa para secar em um local bem arejado, um local bem fresquinho, longe de chuva, de sol, para poder acabar de secar os seus pincéis. Se você não tiver um local mais inclinadinho na ponta do que nas cerdas para colocar o pincel de uma forma que ele fique mais viradinho para baixo, é só você fazer o que eu fiz aqui, ó. Eu dei uma enrolada na toalha, eu enrolo a toalha, deixo ela mais erguidinha, puxo os pincéis mais para cá, para o cabo dele ficar levantadinho e a cerda ficar virada para baixo. Assim, se tiver água aqui dentro, escorre ao invés de ir para dentro e deixar a cerda podre. Assim, o pincel dura bem mais tempo, certo? Depois que você lavou todos os pincéis, você vai lavar as esponjinhas também. As esponjinhas, elas precisam também ser lavadas sempre que usar em uma pele. Como eu já falei, usou numa pele, é bom até essas de queijinho que vem um disquinho com várias, né? Porque usou uma, você já põe para lavar e já pega uma outra. Essas blender, se você tiver as esponjinhas gota ou coxinha para lavar, ou até a mini gotinha, o que você tem que fazer? Você tem que tá sempre lavando ela quando você terminou de usar numa cliente, para que não fique passando, transferindo tudo que você fez numa pele de uma pessoa para outra pele. Principalmente assim a gente evita também tipos diferentes de alergia. Na mesma misturinha de água com um pouquinho de sabonete líquido ou um shampoozinho neutro, ou você pode colocar também um detergente neutro. Daí você vai fazer o quê? Você vai colocar essa esponjinha sua dentro desse potinho com água, um potinho que possa ir ao micro-ondas, tá? Daí você vai colocar no seu micro-ondas por 50 minutinhos e depois você abre e vê se precisa colocar mais 50, tá? Então, para isso, você vai precisar de um micro-ondas. Então, você vai pôr no micro-ondas. Coloquei aqui num pote transparente para ficar mais fácil para vocês verem, tá? 50 minutinhos no seu micro-ondas. Você coloca, liga. Enquanto isso, ela vai trabalhar na sua esponjinha. 50 minutinhos no meu micro-ondas já foi o suficiente, ó. A água fica quentinha, tá? Você toma cuidado. E daí você aperta assim, ó, vai apertando, a esponjinha já vai soltando toda a sujeira que tiver nela. E ela já vai começando a ficar limpa. Daí você vai apertando, dando uma esfregadinha nela
e mergulhando na aguinha, que daí ela já vai soltando toda a sujeira. Para lavar as esponjinhas, então, deixa 50 segundinhos no micro-ondas e, se for necessário, se você viu que não soltou muita sujeira, não ficou com a água quentinha, porque depende muito do micro-ondas, né? Se ele é potente ou não, a potência do micro-ondas que muda, você deixa mais 50 segundinhos que vai dar certo. Depois que você já apertou elas na água que saiu do micro-ondas, tirou toda a sujeira, vai embaixo da torneira, aperta de novo assim na água limpa para ir repassando. Daí de novo você vai colocar elas em cima de uma toalha em um local arejado que não tenha sol, mas tenha uma ventilação e deixa elas secarem de um dia para o outro. Assim as suas esponjinhas já estão prontas para uso novamente. E ficam limpinhas, ó. Até essa que é mais clarinha, branquinha, ficou limpinha de novo. Algumas que são mais velhinhas, claro, né? É mais difícil tirar toda a cor, mas ela tá limpa. Quando a gente aperta, não sai mais a água suja, tá? Aí você só deixa secar e estão prontas para uso de novo. Uma dica que eu dou também, se você quiser, nesse momento aqui que as esponjas e os pincéis estão secando, você pode borrifar álcool 70. Álcool 70 em cima de todos os seus produtinhos, que assim você também mata qualquer tipo de bactéria que tenha sobrado e faz uma prévia de higienização. Depois que tiver todos os pincéis devidamente secos, limpos, de um dia para o outro, você organiza conforme você usa, né? Você vê o que é mais indispensável para você estar usando no dia a dia. E o restante eu divido assim em pacotinhos, para ficar bem organizadinho, né? Plaquinhas, pincéis maiores, pincéis menores, esponjinhas, para poder dividir de acordo com o que a gente vai usar no dia a dia. E daí uma dica legal para vocês também é que quando vocês forem limpar essas capinhas de couro ou a cinta, seja qual for o seu acessório de guardar pincéis, isso aqui você pode limpar com um olhinho num papel toalha, que pode ser um óleo de coco ou qualquer olhinho que você tenha cheirosinho aí também para estar passando. Sai toda a sujeira, ó, fica pretinho, tá? Tava sujo de base, pó. Fica limpinho, bem pretinho e eu passo às vezes até em alguns cabos dos pincéis. E uma dica legal também é se você for fazer aquelas misturinhas da água com sabão ou com shampoozinho, que você sempre use água que esteja meio quente. Pode ferver um pouquinho a água no micro-ondas, um minutinho, que daí os pincéis ficam mais branquinhos rapidinho e não dá tanto trabalho para você limpar. Essa foi a minha dica. Se você gostou das dicas, dá um curtir nesse vídeo e compartilhe. Já se inscreve no canal, vai ter muitos vídeos para vocês.